Alguma vez você já teve a sensação de que sua vida ainda não começou de verdade? Como se tudo o que você viveu até aqui fosse apenas um ensaio, uma espera silenciosa, pelo momento em que finalmente encontraria a pessoa certa. A pessoa que chegaria como um sopro de sentido, que preencheria seus silêncios, que acalmaria sua ansiedade, a pessoa que, ao entrar, traria com ela a paz que você nunca encontrou sozinho. Talvez você tenha conquistado coisas. Um bom emprego, amigos, certa estabilidade. Mas mesmo assim existe esse eco, um vazio suave, quase imperceptível, mas insistente. Como se sem alguém ao lado tudo perdesse o brilho. Como se faltasse um capítulo essencial. E você, mesmo sem perceber, vivesse na expectativa de que o amor, aquele amor idealizado, intenso, quase mágico, virá para salvar. Salvar do tédio, da solidão, da dúvida existencial. Salvar da sensação de incompletude. Mas, e se essa espera for, na verdade, uma armadilha? E se, ao esperar por esse grande amor, você estiver, na verdade, adiando a sua própria vida? Vivemos em uma cultura que não apenas valoriza o amor, ela o endeusa. Desde pequenos, somos bombardeados com histórias que repetem o mesmo roteiro. Alguém incompleto encontra alguém perfeito. E então tudo se encaixa, tudo se resolve, tudo se torna digno. Filmes, músicas, novelas, redes sociais, todos parecem conspirar para nos fazer acreditar que só seremos verdadeiramente completos quando alguém nos escolher. E essa ideia, apesar de romântica, pode ser perigosamente ilusória. Poucos têm coragem de dizer isso, mas é preciso. Você não precisa perseguir o amor, porque quem vive em busca, muitas vezes se perde de si. Este vídeo é um convite para refletir sobre essa armadilha emocional, a de transformar o amor em objetivo de vida, em meta principal, em sentido único da existência. Vamos falar sobre como essa busca, quando movida por carência, por medo ou por uma idealização inconsciente, pode nos afastar daquilo que realmente buscamos, sentimentos que nascem do encontro e não da necessidade. Vamos caminhar juntos por essa contradição, entre estar disponível para o amor e viver em função dele, entre abrir o coração e esquecer de si no processo. E para isso, vamos lembrar o que grandes pensadores já alertavam, há mais de 2000 anos. Como disse Epicteto, o filósofo estoico, nenhuma pessoa é livre se não for mestre de si mesma. A pergunta que te faço agora é: você está pronto para questionar tudo o que te ensinaram sobre o amor? Quando falamos sobre perseguir o amor, não estamos negando ou criticando o desejo legítimo de conexão que existe em cada um de nós. Esse desejo é humano, natural, visceral. Ele nasce da nossa necessidade de pertencimento, da vontade de ser visto por inteiro, sem máscaras e ainda assim ser acolhido. Queremos ser amados, não apenas por sermos quem somos, mas também por quem acreditamos que podemos nos tornar ao lado de alguém. Mas há uma diferença sutil e ao mesmo tempo profunda entre estar disponível para viver o amor com leveza e maturidade e construir toda a sua identidade ao redor da ausência de um relacionamento. Uma coisa é ter espaço para que o amor floresça. Outra, bem diferente, é viver como se a sua vida estivesse em suspenso, esperando por alguém que ainda nem chegou. Essa busca desesperada, muitas vezes silenciosa, por um amor que finalmente vai dar sentido à minha existência, transforma o amor em uma necessidade vital, como se a ausência dele fosse uma espécie de falência emocional. E é assim que começamos a confundir solidão com insuficiência. Estar só passa a parecer sinônimo de estar atrasado na vida, como se existisse um cronômetro invisível marcando o tempo que falta para que a nossa felicidade chegue. Essa ansiedade constante pelo próximo encontro, próximo match, próxima possibilidade de redenção emocional não nasce do nada. Ela é cultivada. Desde pequenos crescemos imersos em histórias que nos ensinaram que o amor romântico é a grande recompensa final. Contos de fadas onde o felizes para sempre só começa depois que o príncipe chega. Filmes que nos mostram protagonistas perdidos em suas rotinas cinzentas até que o amor, quase sempre por acaso,
aparece como um milagre transformador. E as músicas? Quantas delas repetem o mesmo enredo emocional? Sem você eu não sou nada. Essa narrativa nos molda. Ela instala em nós a ideia de que só vamos nos encontrar de verdade no reflexo dos olhos de outra pessoa. Que o outro é um espelho mágico que, além de nos revelar quem somos, tem a responsabilidade de preencher o que está quebrado. Mas essa expectativa, embora poética, é pesada demais. E pior, é injusta, com o outro e consigo mesmo. Epicteto, o filósofo estoico, já alertava: não coloque sua felicidade em algo que está fora do seu controle. E o amor, por mais sublime que seja, nunca estará sob nosso domínio completo. Ele é uma dança entre dois, e tudo o que envolve dois é inevitavelmente instável, mutável, imprevisível. Você pode amar intensamente e não ser correspondido. Pode ser profundamente amado e ainda assim carregar um eco de vazio que ninguém consegue preencher. Pode viver um relacionamento aparentemente ideal e sentir dúvidas que o outro não tem como resolver por você. Por quê? Porque o amor, sozinho, não tem o poder de curar feridas que você mesmo ainda não teve coragem de olhar. Quando fazemos do outro uma solução, deixamos de vê-lo como uma pessoa e passamos a tratá-lo como um remédio. Um anestésico emocional que precisa funcionar o tempo todo, ou então a dor volta. E nenhum ser humano aguenta ser visto apenas como muleta emocional. Um amor que nasce da carência não respira, não cresce. Porque a carência não quer parceria, ela quer salvação. Ela exige, manipula, sufoca. Ela transforma o amor em contrato tácito. Fique comigo, me acalme, me prove que eu valho a pena. Mas o amor real, o amor que transforma sem prometer salvação, não nasce da urgência. Ele nasce do encontro. Ele vem quando você caminha por si mesmo, não porque desistiu do amor, mas porque finalmente compreendeu que ele não é uma fuga, e sim um espelho. Que ele é uma troca entre inteiros, não um acordo entre metades feridas tentando se completar. E só quando você para de correr, de insistir, de se moldar ao desejo de ser desejado, é que o amor verdadeiro paradoxalmente se aproxima. Ele vem com calma, com presença, com maturidade e principalmente com liberdade, a liberdade de amar sem se abandonar no processo. Essa busca incessante por amor é muitas vezes uma tentativa desesperada de não encarar a si mesmo. À primeira vista, parece algo nobre, buscar conexão, desejar um encontro verdadeiro, querer partilhar a vida. Mas em muitos casos, essa busca nasce de uma ferida mal curada, uma ausência interna que tentamos calar com a presença de alguém. O que parece romantismo por trás pode ser apenas uma fuga do silêncio, da introspecção, da solidão que nos confronta com perguntas difíceis: quem somos, o que sentimos, o que realmente estamos buscando. É que ficar sozinho, de verdade, exige coragem. Coragem para encarar a bagunça interna, as memórias que preferíamos esquecer, as verdades que evitamos enxergar. É por isso que tanta gente se apressa em buscar alguém. Porque, inconscientemente, acredita que o amor vai resolver tudo. Vai trazer sentido, vai trazer cura, vai acalmar o coração inquieto. Só que o amor, quando usado como anestesia, se transforma em vício. Um vício emocional sutil, mas poderoso, que contamina a forma como nos relacionamos e como nos percebemos no mundo. E como todo vício, ele se disfarça de prazer, mas vem cobrar sua dívida. Aos poucos, a dependência se instala. A ausência do outro começa a doer mais do que deveria. Um atraso na resposta já ativa a ansiedade. Um sinal de indiferença já desencadeia a insegurança. Os relacionamentos, então, deixam de ser um espaço de troca, de crescimento mútuo, e se transformam em obsessões silenciosas. O outro passa a ser visto como uma promessa de salvação, e não como um ser humano, com luzes e sombras, com liberdade para ir, para ficar, para não corresponder. E assim, muitas vezes, sem perceber, nos tornamos reféns. Reféns do medo de ficar só, reféns de expectativas irreais, reféns de um ideal de amor que só existe na nossa carência. E nesse estado, aceitamos menos do
que merecemos. Toleramos ausências disfarçadas de presença, palavras bonitas que não se traduzem em atitudes, relações mornas que nos mantêm ocupados, mas emocionalmente esvaziados. Tudo isso porque acreditamos que qualquer amor, mesmo que incompleto, é melhor do que a solidão. O imperador filósofo Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e não do quanto você é amado, desejado ou procurado. A verdadeira paz nasce dentro e não fora. Mas quem vive correndo atrás do amor costuma negligenciar isso. Passa mais tempo tentando decifrar os sinais do outro do que ouvindo os próprios pensamentos. E nesse processo, perde o contato com a própria essência. O paradoxo é cruel. Quanto mais você persegue o amor, menos você está disponível para ele. Porque o amor de verdade só floresce onde há presença, inteireza, liberdade, não ansiedade, desespero e expectativa. Você não pode amar de forma plena se está fragmentado. Se está esgotado tentando ser tudo para alguém, enquanto não consegue sequer ser você mesmo para si. O amor real exige que haja transbordo, não urgência. Que você se reconheça antes de tentar se oferecer. E talvez seja por isso que tantas pessoas se sintam solitárias, mesmo dentro de um relacionamento. Porque não entraram nele para somar. Entraram esperando ser curadas, salvas, completadas. E isso é injusto, com o outro, mas principalmente com você. Quando projetamos no amor a responsabilidade de dar sentido à nossa existência, colocamos uma carga sobre os ombros de alguém que nem sempre está pronto, nem deveria, carregar nossos medos, traumas e lacunas. Nesse ciclo, vamos pouco a pouco nos perdendo. Abrimos mão de quem somos para caber em histórias que não nos pertencem. Silenciamos nossos sonhos para manter ao nosso lado alguém que talvez nem perceba o quanto nos afastamos de nós mesmos. Moldamos nossas vontades, ignoramos nossos limites, e tudo em nome de um amor que, muitas vezes, nem é amor, é apego, é carência, é medo disfarçado de paixão. Mas e se a verdadeira saída não estiver em buscar mais forte, desejar com mais intensidade ou esperar com mais esperança? E se, ao invés disso, a resposta estiver em parar? Parar de correr, parar de se consumir tentando conquistar, agradar, segurar. Talvez a cura esteja justamente em desacelerar e aceitar o convite do silêncio, em olhar para dentro com a mesma intensidade com que costumamos olhar para fora, em fazer as pazes com a própria companhia e reconhecer que a sua presença já é por si só suficiente. Só quando a gente para de correr é que começa a ouvir, e, ao ouvir, começa a entender que o amor que realmente liberta não é aquele que preenche o que nos falta, mas aquele que respeita o que em nós já existe. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, disse uma vez: "Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai." Essa frase traz consigo uma profundidade que, muitas vezes, passa despercebida no ritmo frenético da vida moderna. Quando você vive em função do amor, acreditando que ele é a única chave para a sua felicidade, você não está mais sendo o capitão da sua própria embarcação. A carência, o vazio, o medo da solidão são essas forças invisíveis que estão no leme, controlando o seu curso, guiando cada passo que você dá. O que Sêneca nos ensina, então, é que, se não sabemos para onde estamos indo, qualquer direção parecerá certa, mas nem sempre será a que nos levará ao lugar onde realmente queremos estar. E é assim com o amor. Quando buscamos o amor de forma desesperada, quando vivemos sob a crença de que precisamos da aprovação do outro para nos sentirmos completos, estamos nos deixando levar pelo vento da carência. E esse vento nos leva para longe de nós mesmos. Mas existe uma outra forma de viver, de se relacionar, de amar. Existe um tipo de amor que não precisa ser perseguido. Esse amor é o reflexo do nosso próprio equilíbrio interno. Ele aparece quando você se encontra, quando você se basta. Não precisa ser resgatado de fora. Ele nasce do seu próprio processo de cura e crescimento. O amor verdadeiro não se baseia na expectativa de encontrar alguém para preencher o vazio. Ele surge do seu próprio bem-estar,
da sua paz interior. O amor genuíno não é a junção de duas metades quebradas, mas o encontro de duas almas inteiras, completas, que se somam, que crescem juntas. Por isso, a verdadeira transformação começa quando você para. Para de correr atrás do que você já tem dentro de si. Quando você se volta para dentro, trabalha no seu próprio autoconhecimento, enfrenta suas sombras, cuida das suas feridas. Somente quando você aprende a estar sozinho e se sentir bem com isso, é que o amor verdadeiro, o amor livre de expectativas, sente segurança para se aproximar. Esse amor não se impõe. Ele não chega como uma recompensa, nem como algo que você mereça por ter corrido tanto. Ele vem como um presente, algo natural, que só pode ser dado àqueles que têm coragem de parar, de se silenciar, de se reconectar com sua essência. E paradoxalmente, muitas vezes, a melhor forma de encontrar o amor que você realmente deseja é parar de procurar incessantemente. Porque nesse espaço de pausa, você cria a energia certa para que o amor venha de maneira autêntica e espontânea. Você não precisa ser indiferente ao amor, mas sim aprender a viver sem depender dele. Quando você alcança esse equilíbrio, o amor não será uma necessidade, mas uma dádiva que surge sem pressa, sem exigências, simplesmente porque você já se sente completo por si mesmo.